Papo Mix Pet, tudo o que você precisa saber sobre o bem-estar do seu animal. E tá começando mais um Papo Mix Pet por aqui, Fê Prado e a minha parceira sempre, Carla Maion. Tudo bem, Carlinha? Oi, Fê, tô ótimo, e você? Tô ótimo, até porque hoje o nosso assunto são os gatos. O pessoal já viu aí no título deste podcast, pra você que tem um gatinho, acabou de adotar o seu primeiro gatinho, ou só ama gatos, mas não tem ainda, enfim, é pra você, né? Com certeza, esse tema é super importante, super gostoso. E eu sei que tem um monte de tutor de gato aí que vai amar o nosso papo hoje. Sabe que a nossa querida produtora, patroa, dona da pensão, Monique Capete, me falou aqui que existe um termo pra quem é apaixonado e apaixonada por gatos, que é a ailurofilia. É uma trava-língua, né? Pois é, não é? Será? E você é uma ailurófila? Eu sou, mas eu não tenho gato, sabia, Fê? É mesmo, mas você é mais de cachorro, né? Tem isso, né? Eu tenho cães, sempre tive cães, nunca tive gatos, mas adoro, ainda terei. E eu conheço muito, tenho muitos clientes que são ailurófilos. Exatamente. E nós já falamos em outros podcasts que é possível sim conviver no mesmo apartamento, na mesma casa com gatos e cachorros. Já falamos aqui. Você já busca aí, volta nos nossos podcasts antigos, né, Carlinha? Pois é, tem um papo super legal sobre isso, sobre a harmonia que é possível nesses ambientes, e cães e gatos vivem super bem juntos. E já me fala, você tem algum paciente, algum cliente, né, que tenha tantos gatos assim, que sejam apaixonados, um ailurófilo, filô. Muito difícil falar. É engraçado, porque eles geralmente têm um perfil, né? São pessoas que têm muitos animais, né? Aí mais de 4, 5, alguns passam de 10 animais na casa. E existe uma linha tênue aí do que é saudável e do que não é, né, Fê? Porque muitas vezes a pessoa é apaixonada, ela é realmente uma pet lover, só que ela não consegue dar conta de todos os animais. Tá. Então acaba que todos eles vivem numa condição mediana, dando uma condição boa de higiene, de alimentação. E aí, Karen, nesse caso não adianta, né, assim, esse tutor que tem tantos gatos, assim, a ponto de não conseguir cuidar de todos. Exatamente. Existem os cuidados básicos, Fê, que a gente precisa garantir para 1, para 2, para 5, para 10, para 20 animais no mesmo ambiente. E a higiene, os cuidados médicos, prevenção, então vacinas, né, uso aí de protetores contra pulgas e carrapatos, a própria alimentação de boa qualidade, água fresca, a higiene da liteira, né, do banheiro deles. Então tem várias necessidades que, quando a gente tem um número grande de animais morando no mesmo local, acaba sendo difícil, né? Muitas vezes o tutor perde a mão ou precisa colocar muitas pessoas para dar conta de todo esse suporte. Carlinha, e hoje nós vamos falar sobre curiosidades com os felinos aqui. A Monique separou algumas curiosidades interessantes, o pessoal também mandou no 1198801000 com a hashtag Papo Mix Pet. A primeira já é sobre o sono desses gatinhos. Em média, um gato passa 2/3 do dia dormindo. Não é muito, não? É uma delícia, né? Se for pensar... Deve ser bom, não tenho noção do que seja isso. Pois é, também não. Mas os gatos têm esse comportamento, né? De fazerem horas aí de descanso, saírem realmente em ambientes mais à noite. Então eles comem, eles se divertem, se mantêm ativos mais à noite. E muitas vezes a gente não tá ali acordado para vê-los, né? Então é muito importante que o ambiente também esteja preparado para que ele tenha o que fazer nesse momento de atividade. Mas eles dormem bastante mesmo. E dormem assim, dentro de gaveta, dentro de armário. Eles adoram esses lugares escondidinhos. Sim, porque eles se sentem protegidos, né? Os gatos são predadores, mas também são presas. Então, no momento de descanso, eles procuram geralmente locais de toca, locais que eles ficam mais protegidos, dentro de gaveta de armário, né? Locais escondidinhos, escuros, porque eles também são aí presas de outros animais maiores. Então, existe esse comportamento. Tá, tem uma outra questão que é: os gatos não saboreiam doce. Isso é mito ou verdade? Isso é verdade. A língua dos gatos, se vocês observarem, ela é bem áspera, ela tem várias espículas, né? Que facilita inclusive a higiene do próprio gato. Ele se lambe, ele se penteia com a língua e ele mantém a limpeza dele assim. E por outro lado, apesar da língua ser super eficiente nesse ponto, ela é ineficiente na questão sabor. O número de papilas gustativas, as células funcionais na língua dos gatos é em torno aí de 200, o número de células, né? Tá. Enquanto pra gente, nós humanos, varia de 2.000 a 8.000 células. Uau! Ou seja, nós sentimos com muito mais facilidade os sabores, Tá. doce, salgado, amargo, azedo, né? E
os gatos não tanto. Porém, Fê, é muito interessante falarmos que não é porque eles não sentem tanto o gosto que eles não apuram outros sensores para identificar o que eles gostam, o que eles não gostam, o que eles devem comer, o que é venenoso ou tá estragado. Eles apuraram outros sentidos, como o olfato. Então, o olfato do gato é muito superior ao nosso, por exemplo. Em torno aí de 15 vezes melhor que o nosso olfato. Bacana. Bom, então não veremos gatos com diabetes, já sabemos que não vai rolar. Me falando sobre a cor do pelo. Pelo contrário, existe diabetes em gatos. Existe? Existe. Olha lá, olha, tirei e deu na trave. Só que, na verdade, o diabetes, ele é um distúrbio hormonal causado por carboidratos, né? Muitas vezes associados à alimentação. Açúcar lá dentro do organismo. E também excesso de peso nos gatos. Então tem sim, é possível. É possível, mas não que eles vão ingerir doces, né? Entendi. Eles não vão ingerir doces porque eles não se interessam. E é legal também a gente falar, Fê, que na natureza o doce não existe pro gato. Então, na natureza, como tudo é muito perfeito e feito pra ser perfeito, não há necessidade do gato experimentar e desenvolver o sensor pro doce. Entendi. Né? Na natureza ele não vai achar um brigadeiro, uma bolacha recheada, né? Não tem isso. Então, por isso... Azar o dele. Tô brincando. Por isso, eles não se adaptaram a esse sabor. Vamos falar sobre as cores de pelo. Tem diferença de fêmea com macho? Tem sim, Fê. É muito, muito comum vermos aí os gatinhos tricolores sendo fêmeas. E esse padrão de pelagem, ele é transferido através dos machos. Lembra na aula de genética, para quem teve aí, que existe uma duplinha de cromossomos XY para os meninos, XX para as meninas. E o pai, ele transfere ou o X ou o Y para o seu filhote, pro seu filho. Então essa herança genética, ela é transferida através do pai. Quando o pai oferece o X de cores que vão associar ao X da fêmea e vai oferecer aí a fêmea, filhote, 3 cores, essa herança foi passada pelo pai. Olha que interessante. Então por isso que é muito difícil nós vermos um machinho tricolor, porque ele teria que ter um X, X, Y. Entendi. E isso é uma síndrome que faz com que os machos tricolores sejam inférteis. Uau! Ficou difícil de entender? Não, então, foi interessante. O pai transfere esse X pra filhote, fêmea, que ganhou um X da mãe e vai ser tricolor. Tá. Se ele tiver um filhotinho menino, macho, e esse filhotinho receber um X mais um Y, ele vai desenvolver uma síndrome chamada Klinefelter, um nome diferente, que faz com que ele, inclusive, tenha 3 cores e seja infértil. Olha só. Então, quando vocês avistarem um gatinho macho tricolor, muito provavelmente ele tem essa síndrome, que é rara, viu, Fê? Tá, mas Quando acontece, pode acontecer. a gente vê um gato tricolor, geralmente é fêmea. Bom, gatos também são muito conhecidos pelos saltos aí, né? Então, um gato salta 5 vezes a sua altura em um único salto. Isso é muito Eles são então prontos a todo momento, né? Exatamente. Eles são adaptados a ter essas reações e saltos. Eles têm uma estrutura corporal e óssea bem adaptada para serem elásticos e para terem essa capacidade de saltos com alturas muito maiores do que o tamanho deles, né? Inclusive é uma adaptação que nós humanos tentamos ter, né? Os saltos mais altos dos humanos, né? Não chega nem próximo do proporcional ao que os gatos conseguem fazer. Entendi. Perto do tamanho deles. Então é como se um gato saltasse aí, vamos dizer, o salto mais alto que nós temos humano é aproximadamente 2,5 metros. Um gato saltaria, o proporcional, 10 metros. Caramba. É como se a gente conseguisse saltar 10 metros. É muita coisa. Então o gato chega a 2 metros, 2,5 metros. Pro tamanho dele, isso proporcionalmente é muito alto. Caramba. Eita, olha que coisa maluca. E quando o gato, eu falei rato agora, porque eu falei de gato e lá de rato, né? Quando o gato roça no humano, fica encostando na gente ali, ele tá mostrando afeto, mas nem só afeto também, né? Pode não ser um carinho só. Existe um interesse ali bem político e territorialista. Olha pra isso. marcar todo mundo e falar assim, quem manda aqui sou eu. Você faz parte do meu clã. Como que ele usa esse comportamento? Exato. Eles têm algumas glândulas dispersas sobre o corpo. Essas glândulas produzem feromônios, que são substâncias que nós não sentimos o cheiro, mas entre eles conseguem identificar. E geralmente na região de face, essas glândulas estão bem dispersas, patinhas também. Então eles ficam roçando as nossas pernas,
esfrega no nosso corpo, no sofá, nas cadeiras. E assim eles Tão vão marcando deixando território, então. o cheiro deles característico. Olha isso aí. Quando adentrar um outro animal, seja um gato, um cão, né, ou até uma outra pessoa, ele vai fazer a mesma coisa. E esse animal que chegou no ambiente, ele já vai entender que quem manda ali é o gato que sinalizou todo mundo. Eita, então se tem muitos gatos, pode ser que tenha muitas brigas por esse território, então, Com certeza, na casa. com certeza. Por isso é importante também mantê-los castrados. Isso diminui bastante essa luta pelo território. Interessante. Aqui eu tenho uma curiosidade muito bacana, que na Austrália e no Reino Unido, os gatos pretos são sinal de boa sorte. Aqui pra gente o gato preto não é boa sorte, né? Aqui É uma lenda bem feia, né? É. Preconceituosinha. Preconceituosa, exatamente. Os gatos de todas as cores, em várias regiões do mundo, são animais aí colocados em posições muito superiores. São animais que são realmente venerados, né? Sim. Infelizmente, por uma falha aí de mitos e de crenças, os gatos pretos sofrem preconceito até hoje, associados aí aos rituais de Halloween, de Sexta-feira 13, das bruxas. Então, infelizmente, isso tem que ser, né? Eliminado, tem que ser corrigido. E os gatos pretos são lindos, de olhos amarelos lindíssimos, são realmente animais de se admirar e de se proteger. Porque isso é muito, muito importante falar e a gente lembrar aqui, porque uma coisa é a gente, sei lá, de falar de uma forma que tá brincando. Ai, nossa, eu vi um gato preto, hoje não é um dia de boa sorte pra mim, alguma coisa assim. Outra coisa é essa piada chegar num ponto onde algumas pessoas tratem mal esse animal, né, batendo, correndo atrás, jogando água, sei lá. Coisas que aí a coisa muda de figura, aí a coisa fica séria demais. E geralmente nessas datas, Fê, existe uma conscientização para que as pessoas que têm gatos pretos não deixem ele sair de casa. Entendi. Porque existe ainda muita gente que acredita que esse animal não traz sorte, né? E é um absurdo, é uma lenda péssima, antiga e que tem que ser superada, tem que ser banida da nossa sociedade. Nossa, é tão absurda que eu fico aqui pensando, como tem gente que ainda pensa assim? Infelizmente. Bom, infelizmente tem. Bora mudar isso daí, hein, gente? Vamos mudar essa cabeça, né, Brasil? Bora lá. Uma outra coisa interessante é que os gatinhos, eles se espremem em todo lugar. É impressionante. A gente acha aí no TikTok, no Instagram, em vários lugares, os gatinhos dentro de vaso, de copo, de coisas, de lugares inimagináveis, né? Pois é. Fê, é super interessante porque eles conseguem ter essa elasticidade devido à articulação deles. Existe uma flexibilidade da coaptação, do encaixe dessas articulações, coluna, escápula, quadril, para que eles consigam realmente passar por locais que eles teoricamente não passariam se não tivessem essa adaptação e também não se machucarem, né? Então, muitas vezes um animal infelizmente cai de uma altura e consegue sobreviver ou consegue não se machucar tanto, porque ele consegue rotacionar no ar, ele consegue ter essa elasticidade ao cair. É lógico que a gente sempre vai prevenir com janelas, com telas, etc. Mas pensando nos acidentes, até nisso o gato consegue se proteger por conta da estrutura óssea e articular dele. E uma outra curiosidade também em relação ao corpo dele é o coração, né? O coração felino bate quase 2 vezes mais rápido do que um ser humano, cerca de 110 a 140 batidas por minuto. Esse é o normal dele, é o basal, assim. Isso, exatamente. Caramba! Os cães também têm o batimento mais alto, mais acelerado? Exato, que a gente. Olha. Então, quando a gente faz a ausculta, né, a frequência cardíaca, a gente tem um tempo ali de conta diferente também. Senão vai parecer que eles estão acelerados. Tá com taquicardia, tá infartando esse bichinho. Pra gente fechar, vamos deixar umas dicas bacanas de alimentação pros gatos? Tem coisas que nunca devem ser dadas pra gato. Sim, existem alimentos que são tóxicos, tanto pra cães quanto pra gatos. Mas já que o tópico aqui hoje é gato, vamos lá. Cebola, alho, tomate verde, A batata pode? batata crua não pode. Não? Tá. Pode chocolate, uvas tanto naturais quanto passas, carambola, não pode. Uva não é por causa da sementinha, não. Não, na verdade, a substância que é tóxica, tanto para cães quanto para gatos, ela não foi bem localizada. Então a gente não oferece nem uva com semente, nem sem semente, nem o suco, nada, nem a casca. Não oferece absolutamente nenhuma estrutura de uva. Tá bom. Leite.
O leite pode ser oferecido, tem muitos gatos que gostam. Inclusive, existe a indicação para estes gatinhos que gostam e toleram do leite ser oferecido como veículo de água, para ele beber mais líquido. Mas nem todo gato aceita o leite, porque a digestão da lactose não é tão comum em todos os gatos. Eles podem desenvolver diarreia, então se liga que seu gatinho... E se eu der leite zero lactose? Aí pode. Mas como veículo de líquido. Tá bom. Tá? Aí pode sim. É Tá super bom. legal. Muito bom, então. Hoje falamos pra você que ama os seus gatos, quer adotar um, enfim, né? E é engraçado que gato, a história de gato é muito bacana. Todos os meus amigos, amigas, todo mundo parece que sempre decidiu assim, vi um gatinho, não sei